Olá pessoal, vamos dar continuidade ao capítulo de matrizes. Falaremos sobre alguns tipos de matrizes. Matriz quadrada. Denominamos matriz quadrada toda matriz A de ordem m por n, em que m é igual a n, ou seja, o número de linhas é igual ao número de colunas. Nesse caso, dizemos simplesmente que a matriz A é de ordem n, indicada por A índice n. Então, tem alguns exemplos aí para vocês observarem. A matriz de ordem 2, no caso a matriz quadrada de ordem 2, nós temos a diagonal principal, diagonal secundária. A matriz de ordem 3, P índice 3, nós temos diagonal principal, diagonal secundária. A matriz aqui C4, ou seja, uma matriz quadrada de ordem 4, nós temos diagonal principal, diagonal secundária. Eu quero que vocês observem que a característica dos elementos da diagonal principal são aqueles elementos em que o índice correspondente à linha é igual ao índice correspondente à coluna. Por exemplo, nós vimos que este primeiro elemento aqui da matriz A2 é o elemento A11, ou seja, primeira linha, primeira coluna, e este elemento aqui é o elemento A22, segunda linha, segunda coluna. Veja só, por exemplo, nessa matriz C4. Nós temos aqui C11, C22, C33, C44. Então, é uma característica dos elementos da diagonal principal. Veja também que, nesses exemplos apresentados, os elementos da diagonal secundária, por exemplo, em A2, nós temos aqui o elemento A12, A21. O elemento aqui, ó, I mais J, a soma dos índices dá 3. A12, 1 mais 2 é 3. A21, 2 mais 1 é 3. E este número aqui, né, é uma unidade a mais do que a ordem da matriz. A minha matriz aqui é de ordem 2, a soma desses índices deu 3. Por exemplo, na matriz C4, nós temos aqui, ó, na diagonal secundária, o elemento C1, 4, C2, 3, C3, 2, C4, 1. Então, nós temos que a soma desses índices é igual a 5, que é uma unidade a mais do que a ordem da matriz. Então, essa é uma característica aí dos elementos da diagonal secundária, para você identificar quais elementos pertencem à diagonal principal e quais elementos pertencem à diagonal secundária. Matriz triangular. Uma matriz quadrada de ordem n é denominada matriz triangular quando todos os elementos acima ou abaixo da diagonal principal são nulos. Então vejamos os exemplos. A matriz quadrada, né, de ordem 2, uma matriz triangular de ordem 2, nós temos a diagonal principal, que nós aprendemos no slide anterior, e observe que o elemento acima da diagonal principal é igual a 0. No segundo exemplo, os elementos abaixo da diagonal principal são iguais a 0. E observe que aí está desenhado um triângulozinho para sugerir a matriz triangular. E veja só que na definição ele diz que todos os elementos acima ou abaixo, não precisa ser simultaneamente, pode ser acima ou abaixo, certo? Então aqui nós temos dois tipos de matriz triangular. Nós temos uma matriz triangular em que os elementos acima da diagonal principal são iguais a 0, no caso um elemento só, e aqui os elementos abaixo da diagonal principal são iguais a 0. Por definição, alguns autores trazem, e o livro do Joami também traz essa definição, essa matriz B3 ela é chamada matriz de ordem superior, matriz triangular superior, e essa matriz A2 é matriz triangular inferior.
A matriz C3 aqui, ó, os elementos acima da diagonal principal iguais a zero. Então, a matriz triangular de ordem 3 é uma matriz triangular inferior. A definição que o Joamir traz aí para vocês é a seguinte: denomina-se matriz triangular superior toda matriz triangular cujos elementos nulos estão abaixo da diagonal principal. De maneira semelhante, a matriz triangular inferior é toda matriz triangular cujos elementos nulos estão acima da diagonal principal. Matriz diagonal. Denominamos matriz diagonal toda matriz quadrada em que os elementos acima e abaixo da diagonal principal são nulos. Na definição anterior, vocês podem observar que eram os elementos acima ou abaixo. Nesta nova definição, agora para a matriz diagonal, é obrigatório que os elementos acima e abaixo da diagonal principal sejam nulos. Então, uma matriz quadrada é uma matriz de ordem 3, elementos aí da diagonal principal em destaque, e os elementos acima e abaixo da diagonal principal são todos iguais a zero. Então, quando a matriz estiver neste formato, nós temos uma matriz diagonal. Nós temos aí a matriz D4, que é a matriz diagonal de ordem 4. Vejam que os elementos acima e abaixo da diagonal principal são todos iguais a zero. Matriz identidade. A matriz quadrada em que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais elementos são nulos é denominada matriz identidade. Indicamos uma matriz identidade de ordem n por I de identidade, índice n. O índice n aí é a ordem da matriz. Lembre que quando uma matriz é quadrada, eu não preciso dizer que uma matriz é 2 por 2. Eu apenas digo que a matriz é de ordem 2. Aí nós temos a matriz identidade de ordem 1. Temos apenas o elemento da diagonal principal. Nós temos a matriz identidade de ordem 2. Observe que os elementos aí da diagonal principal todos iguais a 1. E os elementos acima e abaixo da diagonal principal são zeros. Observe que a matriz identidade aí é um caso particular da matriz diagonal. A diferença é que esses elementos da diagonal principal são todos iguais a 1. Nós temos aí a matriz identidade de ordem 3. Elementos da diagonal principal todos iguais a 1. Os elementos acima e abaixo da diagonal principal todos iguais a 0. Matriz nula. Denominamos matriz nula aquela que possui todos os elementos iguais a 0. Indicamos uma matriz nula de ordem m por n por 0, ou O m por n. Ou se a matriz nula for quadrada, nós vamos indicar apenas 0 o índice n, que é a ordem da matriz. Por exemplo, a matriz aí nula de ordem 2 por 4. 2 linhas e 4 colunas. A matriz nula aí de ordem 3, que é uma matriz quadrada, todos os elementos iguais a 0. Então é bem simples identificar quando a matriz é nula. Basta observar que todos os seus elementos, sem exceção, são todos iguais a 0. Matriz linha. Toda matriz que possui apenas uma linha é denominada matriz linha. Ou seja, a matriz de ordem m por n é uma matriz linha se m for igual a 1. O m corresponde ao número de linhas, ou seja, tem apenas uma linha. Então, toda matriz que tem apenas uma linha, no caso aí os exemplos, nós temos aí matriz linha de ordem 1 por 5 e uma matriz linha de ordem 1 por 2. O terceiro exemplo é uma matriz linha de ordem 1 por 3. Matriz coluna. Toda matriz que possui apenas uma coluna é denominada matriz coluna, ou seja, a matriz de ordem n por n é uma matriz coluna se n, que corresponde ao número de colunas, for igual a 1. Ou seja, tem apenas uma coluna. Para ser matriz linha, é preciso ter apenas uma linha. Para ser uma matriz coluna, é preciso ter apenas uma e apenas uma coluna.
como vocês podem observar aí, nós temos uma matriz coluna de ordem 3 por 1, 3 linhas em uma coluna, a matriz coluna de ordem 4 por 1, 4 linhas em uma coluna. Igualdade de matrizes. Quando duas matrizes A e B de mesma ordem têm os elementos correspondentes, ou seja, os elementos de mesma posição iguais, então dizemos que essas matrizes são iguais, ou seja, A é igual a B. De maneira semelhante, se duas matrizes A e B têm ordens diferentes, ou os elementos correspondentes não são todos iguais, então A é diferente de B. Então, basicamente, o que nós temos é que para que duas matrizes sejam iguais, elas precisam ter a mesma ordem e os elementos correspondentes precisam ser iguais, certo? Todos esses elementos correspondentes precisam ser iguais. Observe o exemplo abaixo. Ó, nós temos a matriz C e a matriz D. Elas têm a mesma ordem, são matrizes 2 por 2. Agora observe que o elemento C12 ele é diferente do elemento D12. Aqui nós temos o C12 igual a 5 e o D12 igual a 4. Então são elementos correspondentes e eles são diferentes. Veja ainda que todos os outros elementos correspondentes eles são iguais, mas teve um que foi diferente. Então isso daí já me garante que essas duas matrizes elas são diferentes, tendo em vista que a definição nos diz que todos esses elementos correspondentes precisam ser iguais. Da mesma forma, a matriz E e a matriz F. Aqui nós temos que a matriz E ela tem 3 linhas e 2 colunas, e a matriz F tem 2 linhas e 3 colunas, ou seja, elas não têm a mesma ordem. Então, se elas não têm a mesma ordem, elas já não podem ser iguais. Matriz transposta. Dada uma matriz A de ordem n por n, denomina-se matriz transposta de A, indicada por A elevado a t, vamos ler assim, que é quase um expoente, é só uma notação. A matriz de ordem n por n, m, observe que aqui inverteu, a minha matriz A é de ordem m por n, quando eu faço a transposta, muda-se n por n, cujas linhas são ordenadamente iguais às colunas de A. Então, vamos ver mais ou menos como é que fica essa questão, né? Você tem uma matriz A, aqui nós temos uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas. A matriz transposta de A, que é a matriz A elevado a t aqui, nós temos que esta linha vira a primeira coluna, a segunda linha aqui vira a segunda coluna, a terceira linha vira a terceira coluna. Observe que minha matriz A ela tem 3 linhas e 2 colunas, 3 por 2. A transposta agora tem 2 linhas e 3 colunas. E cada linha da matriz, na ordem, é a coluna da sua transposta. Veja também ó, a matriz B. Nós temos a matriz B, a primeira linha 10 e menos 3. Então, essa primeira linha vai virar na transposta a primeira coluna, 10 e menos 3. A segunda linha, menos 8 e 5, na transposta vai virar a segunda coluna, menos 8 e 5. Certo? Matriz simétrica. Quando uma matriz quadrada A é igual à sua transposta, ou seja, a matriz é igual à sua transposta, por isso a igualdade aqui, A igual a A elevado a t, dizemos que A é uma matriz simétrica. Então veja as matrizes A e a sua transposta. Veja que essa primeira linha aqui de A, na transposta, ela vira a primeira coluna. A segunda linha vira a segunda coluna. A terceira linha vira a terceira coluna. E observe que, mesmo fazendo a transposta, as matrizes elas continuam sendo iguais. Porque o primeiro elemento continua sendo igual ao primeiro elemento, o segundo elemento igual ao segundo, o terceiro elemento igual ao terceiro, isso considerando a primeira linha, e assim sucessivamente.
Então, nós temos aí uma igualdade de matrizes. Então, quando isso ocorre, nós dizemos que essa matriz é uma matriz simétrica. Então, como A é igual à sua transposta, nós temos que A é uma matriz simétrica. A referência aí é o livro Contato Matemática, volume 2, do Joaquim. Até a próxima aula.